E aí, fera, beleza? Tudo certinho? Vamos fazer uma revisão aqui breve, aquela velha revisão que a gente sempre está fazendo depois de a gente ver o conteúdo durante a semana. E também para quem não tem acesso às aulas presenciais, isso aqui já é um apanhado geral para tu e bem para as provas dos teus vestibulares, ok? Lembrando, fera, isso aqui é uma revisão geral, certo? Alguns pontos específicos aqui a gente sempre aborda em questões, resolução de questões. Então, eu também estou abordando esses pontos nos vídeos que eu postei anteriormente de resolução de questão de hidrostática, certo? Então, corre lá, confere, para tu, além de ter o apanhado geral da teoria, também ter o apanhado geral desses pontos específicos, certo? É importante ressaltar que quando a gente vai para o Enem, a gente tem que entender a natureza dos fenômenos físicos, químicos e biológicos. Então, aquele cara que decora a questão, decora itens, decora pontos, esse ponto cai, esse outro não cai. Cara, isso é perigoso. É bom tu entender o fenômeno físico como um todo para tu poder entender a natureza dele quando ele for aplicado na prova, certo? Então, tenta não decorar, tenta entender o fenômeno da natureza que explica aquela situação física para aí sim tu evoluir nas questões, certo? Então tenha muito cuidado com isso. Cara, estudar hidrostática é estudar o fenômeno, o efeito das pressões e das forças que fluidos podem provocar em outros corpos, em recipientes e por aí vai. Lembrando que fluido é gás ou líquido, certo? Mas aqui eu vou me ater mais no líquido, até porque gás, pressão e força de um gás, a gente estuda muito isso em termodinâmica, certo? Então a gente consegue essa distinção aí bem tranquilamente, certo? Então, ó, para estudar hidrostática, eu preciso entender o que é densidade antes de tudo. A densidade é a quantidade de massa de corpo sobre o volume do corpo, certo? Então, ó, a densidade, olha para cá, ó, a densidade, ela é a quantidade de massa do corpo por volume desse corpo, certo? E a densidade traz um comparativo muito massa para a gente. A densidade fala que se um corpo ele flutua, a gente pode afirmar que a sua densidade é menor do que a do líquido, certo? E flutuar é flutuar não totalmente dentro, certo? Como a situação 1 aqui, ó. Na situação 1, tu concorda que o corpo ele está fora do líquido, então a densidade do corpo ela é obrigatoriamente menor do que a densidade do líquido, certo? Beleza, fera? Tranquilo. Na situação 2, eu sei que o corpo está em equilíbrio no interior do líquido. Então, a sua densidade ela é igual à densidade do líquido. Beleza? E na terceira situação, a densidade do corpo aí, que eu chamei de pedra, certo? A densidade P, ela é maior do que a densidade do líquido. Então, recapitulando, o corpo está aqui, ó. O corpo está aqui. Então, ele está flutuando na parte externa do líquido. Então, a sua densidade, ela é menor do que a densidade do líquido, certo? Já de cara, já posso afirmar isso. Na situação 2, ele está em equilíbrio no interior do líquido, totalmente dentro do líquido, certo? Então, a sua densidade é igual à densidade do líquido. A sua de quem? A da pedra, certo? A densidade da pedra, do corpo que está dentro do líquido, é igual à densidade do líquido, porque ele está em equilíbrio aí, ok? Ele está em equilíbrio e totalmente submerso. E na terceira situação, ele está totalmente dentro, porém ele está na superfície inferior do líquido, certo? Ele está lá tocando na superfície mais baixa do líquido. Então, a densidade dele é maior do que a densidade do líquido, certo? Beleza? Alguma dúvida, fera? Isso daqui é só um comparativo, certo? O que é importante mesmo para a gente responder esse tipo de questão é exatamente o empuxo, que é justamente a parte final desse vídeo, certo? Então, vamos chegando lá. Isso aqui é só uma base para a gente ir seguindo. Lembra que a natureza das coisas é importante, certo? Então, continuando. Já que a gente entendeu densidade, eu quero entender contigo agora o que é pressão, certo? Pressão é uma força que atua sobre uma área, certo? Então, quanto maior a força numa área, maior a sua pressão. E quanto menor a área que uma força está atuando, maior vai ser a pressão. Cara, por quê? Porque pressão, olha para cá, formulazinha. Pressão é força sobre área. Logo, se eu quero aumentar a pressão, se eu não posso aumentar a força, óbvio, se a minha força tem que ser constante, e eu quero aumentar a pressão, eu tenho que diminuir a área, ok? Então é aquela velha perguntinha, se tu pega um lápis e pressiona ele na ponta do lápis e na parte superior do lápis, tu sente um efeito maior onde fica a ponta do lápis, porque a área dessa ponta do lápis é menor.
Então, a força atuante lá faz um efeito maior. Não quer dizer que a força é maior. Quer dizer que pela área ser menor, a força atua mais. E a força atuar mais significa que ela executa uma maior pressão, ok? Por isso que um prego tem sua ponta pontiaguda, porque ela consegue penetrar facilmente uma madeira, uma parede e por aí vai, ok? Beleza. Cara, as unidades de pressão são importantes, certo? As unidades são importantes por quê? São basicamente as principais, ok? São três. Newtons por metros quadrados, que a gente também chama isso aqui de Pascal, certo? A gente também chama de Pascal. O ATM, que é igual a 10 a quinta pascais, certo? Então, o ATM, que é 10 a quinta pascal, então 1 ATM é igual a 10 a quinta pascal. E o milímetro de mercúrio. Esse carinha daqui, a gente não vai utilizar tanto. O que a gente utiliza realmente muito, principalmente na prova do Enem, é o Pascal e o ATM. Então, a relação entre os dois é uma relação fácil. Um ATM são 10 a quinta pascais. Então, lembra sempre que tua conta tu vai fazer em Pascal, certo? Se tu vai fazer em Pascal, se alguma coisa para tu for dado em ATM, transforme isso para Pascal. Por exemplo, ele te deu que uma pressão vale 2 ATMs. Isso em Pascal vale quanto? 2 vezes 10 a quinta pascais. Ok? Beleza, fera? Então, lembra disso, certo? Outra coisa também importante é que se tu faz o cálculo em Pascal e ele quer em ATM, então basta tu dividir o resultado que tu achou em Pascal por 10 a quinta, porque aí tu vai para a ATM, ok? Então lembra disso. Como a gente está estudando líquidos, eu quero estudar a pressão provocada por líquidos, certo? Nesses fluidos aí, gás ou líquido. Mas a gente vai focar no líquido, certo? Então eu vou estudar mais essa pressão provocada pelo líquido. Cara, se eu fosse calcular por essa formulazinha daqui, ó, por essa formulazinha daqui, ia dar um pouco de trabalho, certo? Por que ia dar um pouco de trabalho, professor? Porque a gente teria que calcular a força que um líquido faz. Aí a força que o líquido faz é o peso do líquido. Fica muito dispendioso esse cálculo. Então, eu faço uma dedução bem rápida dessa fórmula, certo? Todos os livros apresentam essa dedução e a gente chega nessa relação daqui. Ou seja, isso aqui, ó, vamos explicar bem detalhadamente. Isso daqui é um recipiente com líquido. A pressão que esse líquido aqui, ó, esse líquido faz no ponto A é proporcional à altura de coluna de líquido acima do ponto A. Ou seja, a pressão do líquido depende da densidade do líquido, depende da gravidade e depende da altura da coluna de líquidos. Ou seja, pouco importa a forma do recipiente, o que importa é quanto de líquido tem acima daquele ponto que eu estou calculando a pressão e a densidade desse líquido. Tá vendo que a densidade é importante? Ela é importante nessas continhas, nesses cálculos, nessas definições, ok? Então, ó, a pressão é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura do líquido, certo? Lembrando, como eu quero calcular tudo em Pascal, a densidade vai ter que ser em quilogramas por metros cúbicos, a gravidade sempre 10 metros por segundo ao quadrado. Se ele te der um valor diferente, você usa o valor que ele te deu, ok? E a altura da coluna de líquido tem que ser dada em metros. Se for dada em centímetros, jogue isso para metros. Lembra, centímetros para metros, tu vai dividir por 100, beleza? Massa. Volta aqui na densidade, só para a gente comentar as unidades da densidade. As unidades, as possíveis unidades, as mais usuais, são quilogramas por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. Professor, qual das duas eu vou utilizar mais? Lembra, eu acabei de falar. A pressão eu quero em Pascal. E Pascal pede Newton por metro quadrado. Ou seja, a densidade vai ter que estar em metros também. Ou seja, em quilogramas por metros cúbicos. Certo? Então, se ele te deu em grama por centímetro cúbico, é simples. Multiplica essa densidade em gramas por centímetros cúbicos por 1000. E aí tu vai chegar diretamente em quilograma por metro cúbico, certo? Na unidade que a gente quer utilizar para calcular em Pascal, ok? Então, pressão de um líquido depende da altura da coluna de líquido, acima daquele ponto, depende da densidade do líquido e depende da gravidade no local, certo? A gravidade, nas questões que a gente pega nos vestibulares mais corriqueiros, a gente pega a gravidade igual a 10, certo? Mas se ele for para outro planeta, sei lá, a Lua Europa, certo? Que faz parte de Júpiter, essa Lua ela é completamente recheada de líquido. Então, lá a gravidade é diferente. Então, ele daria outra gravidade a respeito dessa Lua de Júpiter e aí tu calcularia
do mesmo jeito a pressão. O que mudaria nesse caso aí seria só a gravidade, certo? Beleza. E para a gente finalizar essa primeira parte de pressão, a definição de pressão, lembra que acima de qualquer coisa aqui na Terra a gente tem uma coluna imensa de gás, certo? São os gases que preenchem a atmosfera da gente, certo? E esses gases, por serem fluidos, eles também oferecem uma pressão hidrostática. E essa pressão hidrostática eu calculo como? Cara, não precisa calcular, porque ao nível do mar, que novamente, geralmente as questões que a gente faz são ao nível do mar, a pressão é 1 atm, aquelas velhas condições normais de temperatura e pressão, certo? Então a gente tem uma pressão de 1 atm. Então a gente não precisa calcular, a gente só tem que entender que é 1 atm, certo? Ao nível do mar. Então quanto mais tu sobe, quanto maior for tua altitude, menor é a pressão. Porque tu subindo, fera, mentaliza aí na tua cabeça. Tu subindo, tu diminui a camada de gás da tua cabeça até a superfície. Ou seja, se tu diminuiu essa camada, tu também diminuiu a pressão. Então, quanto mais tu sobe, menor a pressão. Isso tem alguns efeitos. É até bom a gente entender isso para contemplar algumas competências e habilidades do Enem. Cara, quanto mais tu sobe, menor é a pressão. Então, se a pressão está menor, tem menos gás. Se tem menos gás, o ar é rarefeito. O ar é rarefeito por essa combinação toda. Cara, tu tá mais distante do centro de massa da Terra, a gravidade é menor, então o gás ele fica menos preso, ele fica mais solto, então ele fica mais rarefeito, e por estar mais rarefeito tem menos gás. Se tem menos gás, tem menos altura. Se tem menos altura, tu consequentemente tem menos o quê? Tu tem menos pressão. Beleza? Então não se perde nessa linha de raciocínio, certo? Teve alguma dúvida? Manda para mim, ok? Beleza? Massa, fera. Vamos continuar. Então, quando o recipiente é aberto, o gás acima desse recipiente também executa pressão. E essa pressão a gente chama de pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica, ela vale 1 atm. Ou seja, se eu fosse calcular a pressão nesse ponto A daqui, olha para cá, fera, na parte inferior do vídeo. Olha para cá. Então, se eu fosse calcular a pressão no ponto A, a pressão no ponto A, ela é provocada pelo líquido mais a pressão atmosférica. Beleza? Então, a pressão do líquido a gente já aprendeu a calcular, DGH, e a pressão atmosférica a gente sabe que é 1 atm. Como eu quero tudo em Pascal sempre, a não ser que a questão no final te peça em atm, então tu tens que transformar tudo para Pascal. 1 atm é igual a 10 a quinta pascais. Beleza. A densidade aqui, tu vai usar ela em quilograma por metro cúbico. A gravidade, novamente, nos casos gerais, vale 10. E a altura, tu vai colocar essa altura em metros, ok? Não se perde aí, fera. Beleza. Aí a gente parte para o Teorema de Stevin. Eu reduzi o Teorema de Stevin para isso aqui, certo? Ele fala que a diferença de altura, a gente tem uma diferença de pressão, então, por conta disso, a gente pode afirmar que pontos a uma mesma altura têm a mesma pressão. Stevin disse basicamente isso. Stevin disse, independente da forma do recipiente, se tu seleciona o mesmo ponto com as mesmas alturas no mesmo líquido, tu tem a mesma pressão. Como assim, professor? Olha, o ponto A, o ponto B, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Eles têm a mesma coluna de líquido, então se ele tem a mesma coluna de líquido, a mesma altura da coluna de líquido, então eles têm a mesma pressão. Se eles têm a mesma pressão, então eu posso afirmar que a pressão em A é igual à pressão em B, que é igual à pressão em C, que é igual à pressão em D. O líquido faz o mesmo efeito em todos esses pontos, independente da forma do recipiente que contém o líquido. Isso tem várias aplicações. Eu listei as duas principais, são aplicações que a gente usa muito no dia a dia e a gente nem imagina. Cara, tem muitas e muitas aplicações, mas elas sempre se baseiam nesse Teorema de Stevin e nessas duas aplicações aí. São derivações dessas aplicações. Beleza? Essas aplicações também têm um pouco do Teorema de Pascal, certo? Que Pascal falava aqui. Para o mesmo líquido, se tu aplica em um ponto a mesma pressão, a mesma força, essa pressão ela vai ser distribuída por todo o líquido, podendo provocar forças diferentes em outros pontos. Porém, a pressão é a mesma, certo? Isso é muito importante, porque a gente chega aqui na primeira aplicação, que a gente conhece como prensa hidráulica ou macaco hidráulico, certo? Que é o mais comum. Se eu escolho esse ponto aqui, olha para cá, na primeira aplicação, esse ponto aqui e esse ponto daqui, tu concorda comigo que esses pontos eles estão à mesma altura? Se estão à mesma altura, eles têm a mesma pressão. Aí eu escrevo aqui, a pressão aplicada em 1 é igual à pressão aplicada em 2.
Cara, isso é importante. Sabe por quê? Porque se a pressão é igual, eu posso provocar forças diferentes mexendo em outras coisas. Por exemplo, se a pressão 1 é igual à pressão 2, sabendo que pressão, olha para cá, onde eu estou circulando, sabendo que pressão é força sobre área, então a pressão 1 ela vai ser a força 1 sobre a área 1. Vai ser igual à pressão 2, que é força 2 sobre área 2. Isso é tão importante, fera, porque vê, isso aqui é uma relação de proporção. Se a área é pequena, a força é pequena. Se a área é grande, a força vai ser grande. Ou seja, eu posso aplicar uma força pequena numa área pequena e ela vai ser transformada numa força grande em uma área grande. Isso serve muito, cara, para a gente levantar corpos extremamente pesados. Eu aplico uma força aqui em F1, aplico uma força aqui em F1, e em F2 eu boto um corpo bem pesado aqui e quero levantar esse corpo. Eu aplicando uma força muito pequena, eu consigo levantar esse corpo muito pesado. Então é só tu aplicar essa relação daqui, ó, F1 sobre área 1 igual a F2 sobre área 2. F1 geralmente é a força que ele pede, certo? Que a gente chama de força do operador, a força no ponto inicial dessa prensa ou do macaco hidráulico, certo? A área 1 é a área onde a força 1 está sendo aplicada. Ela geralmente é uma área circular, então para tu calcular essa área seria πr ao quadrado. Às vezes ele te dá o diâmetro, aí tu divide por 2 para usar o raio corretamente, certo? Aí essa força, ela causa uma pressão que é distribuída por todo o líquido. E aí essa pressão, ela chega no ponto na área 2. E aí essa pressão que chega na área 2 é uma pressão igual. Só que como a área 2 é maior, a força F2 que aparece lá vai ser uma força bem maior. Ou seja, eu aplico uma força F1 pequena e levanto uma força F2 muito grande. E geralmente, fera, F2 é o peso desse corpo daqui, certo? Porque ele levanta com velocidade constante. Se ele levanta com velocidade constante, a força aí vai ser igual. A força F2 que ele aplica é igual ao peso. Então, resumindo, como são as questões? Ele vai te dar o peso da carga que está na área 2, certo? Aí tu coloca esse peso no lugar de F2. A área 2 e a área 1 são relacionáveis, certo? São circunferências, então πr ao quadrado, beleza? E aí ele pede geralmente a força F1, certo? É bem simples, bem simples. É uma fórmulazinha de bolo. Aplica a fórmula que tu acha. Eu fiz uma questão exatamente aplicando esse método, certo? Usando essa base de teorema de Steve mais teorema de Pascal, certo? Eu fiz aí uma questão, tá aqui no canal já, certo? Então, dá uma pausazinha, vê a questão e volta para cá, certo? Outra aplicação é a aplicação que a gente chama de vasos comunicantes. A aplicação 1 também é um vaso comunicante, certo? Mas a aplicação 2 a gente usa o conceito de vasos comunicantes para fazer o seguinte. Se eu desconheço um líquido, eu posso compará-lo com outro líquido e achar a sua densidade. E aí eu consigo, através da densidade, entender pelo menos como esse líquido se comporta na tabela periódica, por exemplo. Então, ó, pensa comigo. Se eu tenho esse líquido aqui verde e esse líquido azul, quando eu colocar os dois, eles se equilibraram nessa situação daí, eles estão equilibrados. Então, quer dizer que esse ponto aqui, que eu chamei de ponto A, e esse ponto aqui, que eu chamei de ponto B, eles têm a mesma altura, então eles têm a mesma pressão. Então, ó, a pressão de A vai ser igual à pressão em B. Como na primeira aplicação eu usei a fórmula inicial de pressão, nessa segunda situação eu vou aplicar a fórmula de pressão hidrostática, certo? A pressão em A é igual à pressão em B, então a pressão hidrostática de A é igual à pressão hidrostática de B. Quem é que provoca a pressão hidrostática no ponto A? O líquido verde, ó, o líquido verde. Toda essa altura daqui pressiona o ponto A, certo? E quem é que executa a pressão no ponto B? Essa altura do líquido aqui, B, certo? Ele pressiona aqui, ó, esse ponto B. Então as pressões são iguais porque se equilibraram. Tu pode estar se perguntando, professor, o recipiente é aberto, então também tem a pressão atmosférica aqui. Só que tu nota que tem dos dois lados, então eu vou poder uma cancelar a outra. Então eu nem coloco ela na equação. Então, terminando, pressão de A igual a pressão de B. A pressão de A é dGH de A. E a pressão de B é dGH de B. O que é que tem dos dois lados? A gravidade. Então eu cortei já de cara aqui a gravidade. Eu fiquei com dAHA igual a dBHB. Ou seja, eu tenho 4 incógnitas. Ele te fornece 3 para tu descobrir a quarta. Geralmente ele pede ou a densidade do líquido desconhecido, certo? Ou ele te dá as duas densidades e quer uma das alturas, ou HA ou HB. Ou então ele pede a diferença de altura, que eu chamei de delta X. A diferença de altura, fera, é matemática.
é H de A menos H de B, como eu coloquei aqui embaixo, beleza? Então, recapitulando, ele pede ou a densidade de A ou a densidade de B, certo? Se ele pedir A, ele vai dar B. Se ele pedir B, ele vai dar A, certo? Ele vai poder pedir também a altura de A ou a altura de B novamente. Se ele pedir a altura de A, ele vai te dar a altura de B, certo? Ou então ele não pode nem te dar a altura de B, ele te dá simplesmente a diferença entre os dois. E aí tu pode calcular essa diferença, aplicar nas equações e fazer as questões tranquilamente. É uma receita de bolo, fera. Para a primeira aplicação, tu aplica essa relação daqui, F1 área 1 igual a F2 área 2. E na segunda situação, tu aplica essa relaçãozinha daqui. dA vezes HA igual a dB vezes HB. Lembrando que a diferença de altura é uma altura menos a outra, certo? Novamente, eu fiz questões no canal das duas possíveis aplicações, certo? Então corre lá, fera, e confere no canal, certo? Essa continuação do vídeo a gente vai cair em empuxo, certo? Empuxo é fundamental. Então, fera, segue. Empuxo. O empuxo é a força que um líquido exerce sobre um corpo que tenta entrar nesse líquido ou então já está dentro desse líquido, certo? Aquela situação da densidade é importante a gente trazer o comparativo para cá, certo? O empuxo ele é diretamente proporcional à densidade do líquido. Então aquele comparativo de densidade lá no início, a gente vai usá-lo aqui, certo? Só que mais específico ainda e que vai responder qualquer pergunta tua, certo? Qualquer exercício que caia, densidade de um corpo em comparativo ao do líquido, ele está parcialmente dentro, parcialmente fora, ele está totalmente fora, ele está totalmente dentro. Tudo isso tu não precisa se preocupar mais com a densidade, se preocupa em empuxo, que é mais fácil de entender e a aplicação é bem mais abrangente, ok? Então vê, fera. Empuxo é a força exercida pelo fluido, certo? Lembrando que aqui eu estou me atendo mais ao líquido, certo? Então, o empuxo, ele sempre vai direcionar o corpo para fora do líquido. O corpo entrou, o líquido se sente incomodado com ele, tentando ocupar o mesmo volume dele, aí o fluido pega esse corpo e empurra para fora dele mesmo, certo? Então, imagine a situação daqui, ó, essa situação daqui. Eu tenho um bloco que ele entrou no líquido e o líquido faz, epa, não quero tu aqui, eu vou te empurrar para cima. Ele empurra com um empuxo para cima, certo? E o peso do corpo sempre vai apontar para o centro da Terra, para baixo, certo? Então, partindo desse princípio, a gente sempre sabe que o empuxo é contrário ao peso. Então, ó, vi uma questão dessa nesse estilo, empuxo contrário ao peso. Não tem para onde correr. Como é que a gente calcula o empuxo? Empuxo, ele é dGV. Lembra que pressão é dGH, então não confunde. Pressão é dGH, empuxo é dGV. E o que é cada coisa dessa? D é a densidade do líquido, certo? É do líquido, beleza? A gravidade aquela mesma situação que a gente viu no início do vídeo, certo? Na Terra, normal, condições normais, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. E esse volume submerso é o volume submerso do corpo. Cara, isso é importante, porque o corpo pode estar totalmente, parcialmente ou totalmente fora, certo? Ou seja, ele pode estar totalmente dentro, ele pode estar parcialmente dentro e, consequentemente, parcialmente fora, e totalmente fora. Aí eu coloco as três situações aqui para tu entender. Velho, tu entendendo as situações, tu vai notar que as questões vão ficar praticamente ridículas para tu. Lógico, tem algumas questões que o nível de dificuldade é maior, por isso que eu me ativo também a responder questões de empuxo aqui no canal, certo? Então confere lá também, depois da revisão. E ó, as situações são as seguintes, eu acabei de te citar. O corpo totalmente fora, eu chamei de situação 1. O corpo parcialmente ou totalmente dentro, certo? Mas ele em equilíbrio, beleza? Ele em equilíbrio. Essa situação aqui tu sempre vai entender porque ele está em equilíbrio, certo? É a situação que mais a gente vai aplicar, certo? Então ele sempre vai estar em equilíbrio nessa situação daqui, ok? Ele está em equilíbrio. Então as forças se equilibram, certo? E essa situação daqui, a terceira situação, é a situação em qual o corpo atinge a superfície mais inferior do líquido, certo? Ele toca na região lá de baixo. Então, não está em equilíbrio. Não está em equilíbrio, ok? Ele desce e aí, quando eu falo que não está em equilíbrio, não está em equilíbrio o empuxo com o peso do corpo, ok? Entende isso aí, fera? Então, o empuxo, ele não se equilibra com o peso. Então, as três situações são essas. A primeira situação, ele totalmente fora, o empuxo vence o peso da pedra. Então, o empuxo é maior do que o peso. Na situação 2, ele está em equilíbrio ou parcialmente dentro
ou então totalmente dentro, mas ele está em equilíbrio. Em equilíbrio significa que o empuxo é igual ao peso. Quando eu falo equilíbrio, é o equilíbrio do empuxo com o peso, certo? Então a gente já pode igualar de cara, empuxo igual ao peso, certo? E na terceira situação, o empuxo não equilibra o peso, ou seja, o peso ele se torna maior do que o empuxo, porque ele caiu e atingiu a parte mais inferior desse líquido, certo? Como eu te falei, a primeira e a terceira situação é só para a gente entender o que acontece, certo? Seriam questões teóricas, ok? Seriam questões teóricas. Eu ainda tento contextualizar para a gente fazer algumas questões de cálculo nessa situação daqui, ó. Nessa situação daqui que eu vou explicar no finalzinho do vídeo, certo? Mas a primeira e a terceira situação é basicamente isso. O corpo totalmente fora, empuxo maior do que o peso, porque o líquido não deixa ele ficar dentro de jeito nenhum. Ele sempre vai ficar empurrando para fora. A segunda situação, ele está parcialmente dentro ou totalmente dentro. Então, o empuxo é igual ao peso, equilibrou. Ah, professor, mas ele está com a parte fora. Mas está equilibrado. Se está equilibrado, o empuxo é igual ao peso. Acabou-se. Não tem o que ser feito. E na terceira situação, ele atinge o fundo. Então, o empuxo não conseguiu nem vencer, nem equilibrar o peso. Ou seja, o peso vai ser maior do que o empuxo. Na terceira situação. Na segunda situação, isso desencadeia um tipo de questão. Se o empuxo é igual ao peso, então eu parto para esse ponto daqui. Empuxo é igual ao peso. Empuxo é densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume submerso do corpo, certo? Gravidade, densidade do líquido e volume submerso do corpo. É igual ao peso, que o peso é a massa vezes a gravidade, ok? Beleza. Tu nota que da primeira situação, que aqui em cima para aqui para baixo surgiu um X. Você vai dizer, mas professor, o que é esse X? E por que deixou de ser VS e passou a ser VP? Cara, VS é o volume submerso. Aí eu transformo o volume submerso em X vezes VP. VP é o volume total do corpo, da pedra aí no caso, que é uma pedrinha, certo? Essa pedra aí está em equilíbrio, ela pode ser areada ou não, então ela se equilibrou com o líquido aí. E X, cara, é a proporção do volume que está dentro. Se fosse metade do volume, o X seria quanto? 1,5. Se fosse 30% do volume submerso, então o X seria 0,3. Se fosse 75% submerso, então o X seria 0,75. Então tu entende que esse X vezes o volume total é igual ao volume submerso. Se o volume submerso for o total, o X vai ser quanto? 1. Então a gente fica com a fórmula dL vezes G vezes o volume total, que seria o VP, volume da pedra. Tu entende, fera? Por que surgiu esse X? Esse X é o quanto de volume está submerso, porque às vezes ele pergunta qual o volume submerso do corpo que está em equilíbrio com o líquido na situação tal. Aí ele te dá a situação e quer o X. Então tu faz esse mesma forminha de bolo, empuxo igual peso, empuxo DGV igual peso MG. Aí o empuxo fica DGXV total do corpo igual a MP vezes G. Eu resolvi questão disso também aqui no canal, certo? Então, tu pode achar o X. Se ele for totalmente submerso, o X vale quanto? 1. Morreu. Se o X não for, se não for totalmente submerso, o X vai ser um valor diferente de 1, vai ser meio, enfim. Tu vê aí direitinho como é que tu encaixa esse raciocínio, certo? Então, fera, MP é a massa do corpo, certo? Então, nessa relação aqui, a relação final que eu achei, ele pode te pedir a densidade do líquido e te fornecer o resto, te fornecer o volume submerso, te fornecer o quanto de submerso está e te fornecer a massa do corpo, certo? Ele pode pedir a quantidade que está submerso e te dar os outros dados. Ele pode te pedir o volume total e te dar todos os dados. E por aí vai. Tu tem aqui basicamente 4 incógnitas, certo? E lembra que a gravidade sumiu porque eu cortei elas dos dois lados, certo? Tu tem 4 incógnitas. Então, nessas 4 incógnitas, ele te fornece 3 para tu achar outra. Tem uma questão específica que aí eu quero só abordar ela aqui rapidamente, que é uma questão em que ele não te dá a massa do corpo. Ele te dá a densidade do corpo. E aí, como é que tu faz? Vê, tu não poderia usar essa relação direto porque tu não tem a massa do corpo, certo? Tu não tem a massa do corpo. Aí vê como resolveria essa questão. Tu concorda que a densidade da pedra ou do corpo é igual à massa da pedra sobre o volume da pedra? Então, eu posso dizer que o volume da pedra é igual à massa da pedra sobre a densidade da pedra. E aí, vê a relação que eu faço. No lugar de volume da pedra, eu vou colocar isso daqui. No lugar de volume da pedra, eu coloco isso daqui. E eu fico com densidade do líquido vezes X vezes volume da pedra, que é massa da pedra sobre densidade da pedra, igual a massa da pedra. Aí, como eu não conheço a massa, eu já posso cortar aqui. Sobra 1, né? Aí vai ficar densidade do líquido vezes X
sobre a densidade da pedra igual a 1, porque quando eu corto é 1. E aí, ó, vê, tu acha o x se tu conhecer as duas densidades do corpo. Professor, não entendi. Para, vê o passo a passo que eu fiz. Se permanecer a dúvida, manda para mim que eu faço uma resoluçãozinha aqui e te mando, beleza? Lembrando que tem questões resolvidas aí no canal para te dar para sedimentar ao teu início de questões, certo? E para a gente finalizar o vídeo, só para lembrar, as situações 1 e 3, teoricamente a gente já entende. Fora, empuxo é maior do que o peso. Totalmente dentro, na parte inferior, empuxo é menor do que o peso. Aí ele pode te pedir no caminho de chegar na situação 3 e no caminho de chegar na situação 1. Como assim, professor? Ó, isso aqui seria a situação 1. Eu empurrei o corpo, esse corpinho aqui, ó, eu empurrei ele para dentro do líquido não gosta e joga ele para cima com o empuxo. Então ele sobe acelerado. Então a força resultante sobre o corpo, como ele está subindo acelerado, já que o empuxo é maior do que o peso, vai ser o empuxo menos o peso. A força resultante sobre o corpo vai ser a força que empurra ele para cima menos a força que empurra ele para baixo, certo? Eu coloquei o corpo lá dentro do líquido, o líquido não gostou e empurra ele para cima com o empuxo. Então ele está subindo acelerado por conta do empuxo. Então a força resultante vai ser o empuxo menos o peso, porque o empuxo ajuda ele para sair e o peso atrapalha ele para tentar que ele fique dentro do líquido, certo? Então a força resultante seria o empuxo menos o peso. Ele pode te pedir a força resultante, e aí tu calcula o empuxo e o peso separado, subtrai e já tem a força resultante, ou então ele pode te pedir a aceleração. Como tu sabe que força resultante é massa vezes aceleração, a relação fica muito fácil, beleza? E aí a aceleração seria empuxo menos o peso dividido pela a massa da pedra, certo? Tu calcula o empuxo, calcula o peso, divide tudo pela massa e acha a aceleração, ok? E a segunda situação é idêntica, só que em vez de ele estar subindo, ele está descendo. Isso aqui é a terceira situação das situações de empuxo, certo? Então ele desce acelerado. Se ele desce acelerado, agora é o empuxo que atrapalha a descida dele. Então a força resultante vai ser o peso menos o empuxo. Força resultante é sempre quem ajuda a favor do movimento, menos quem atrapalha, contrário ao movimento, certo? Então, peso menos empuxo é igual a força resultante. Novamente, se ele pedisse aceleração, seria do mesmo jeito. Só que na primeira situação é empuxo menos o peso dividido pela massa, na segunda situação seria o quê? Peso menos o empuxo dividido pela massa, porque ele desce acelerado. Beleza, fera? Então, qualquer dúvida que tu tenha, entre em contato comigo. Cara, encontrou algum tópico que ficou em dúvida, algum erro que tu acha que tu não entendeu muito bem? Manda pra mim, vê se que eu te ajudo, ok, fera? Então, ó, ativa o sininho, curte, compartilha, manda para aquele teu amiguinho pra gente conseguir atingir todo mundo, certo? Se tu tem um conhecido teu da família, tá tentando vestibular, cara, manda pra ele porque eu também posso ajudar, ok? Beleza? Então, vamos embora e vai ter muito vídeo até o Enem. Se tu tá escutando, se tu tá vendo esse vídeo, na data que ele foi lançado, a gente tem 5 semanas para o Enem, certo? Então vai ser cacete na física para a gente poder chegar nesse Enem bem tranquilo, ok? Então, fera, até a próxima.